E aí, nação rubro-negra, a gente fala da inteligência de Felipe Luiz, mas agora temos a prova do porquê esse time é mentalmente forte. O nosso camisa 27, Bruno Henrique, abriu o jogo e revelou o bate-papo secreto que teve com o treinador no momento em que ele assumiu. Bruno Henrique, que é um dos 5 indicados ao Rei da América, confessou que Felipe Luiz chegou e disse na lata: "Eu não seria titular em todos os jogos." Essa franqueza virou a chave do atacante e o transformou em uma arma letal, inclusive como falso 9. Hoje vamos mergulhar nos bastidores, entender por que a sinceridade de Felipe Luiz é o segredo do sucesso e como o Bruno Henrique se tornou o trunfo tático para o jogo de sábado contra o Pirâmides. Já se inscreve no canal porque essa história de bastidores é ouro. Bruno Henrique, em entrevista à TNT Esportes, jogou luz sobre a mentalidade do Flamengo de Felipe Luiz. A conversa entre os dois é um manual de como um técnico de sucesso lida com um elenco estrelado. A frase choque. O treinador não enrolou, chegou para um dos maiores ídolos recentes e disse: "Quando o Felipe Luiz assumiu o time, ele tinha me dito que eu não seria titular em todos os jogos." A lição: Felipe Luiz foi transparente e usou a força do elenco como argumento. Bruno Henrique completou: "O Flamengo tem um plantel de altíssima qualidade que a gente tem que entender que nem todos vão jogar." O mérito de Bruno Henrique foi a maturidade. "Eu soube virar a chave rápido." Essa conversa de peito aberto eliminou o mimimi e garantiu que o foco do camisa 27 fosse apenas estar pronto para ajudar o Flamengo, seja como titular, reserva ou falso 9. E a sinceridade de Felipe Luiz se transformou em uma arma tática. Quem diria que Bruno Henrique, o ponta velocista e rei das Américas, terminaria o ano como falso camisa 9? A rota mudada. Com as lesões de Pedro, Felipe Luiz precisou improvisar. E a solução foi genial: usar a velocidade, a inteligência tática e a capacidade de finalização de Bruno Henrique como centroavante. Essa nova função, na reta final da temporada, e inclusive contra o Cruz Azul no Derby das Américas, Bruno Henrique foi a referência do time dentro da área. Essa capacidade de adaptação é a prova de que a conversa com Felipe Luiz deu certo. Ele não ficou frustrado no banco, ele se preparou para ser a solução onde o time precisava. O alerta para o Pirâmides. Contra o jogo físico do Pirâmides, ter um falso 9 como Bruno Henrique, que consegue flutuar e abrir espaços, é a tática perfeita para furar a defesa egípcia. É um trunfo que poucos esperavam. E a sinceridade de Felipe Luiz se transformou em uma arma tática. Quem diria que Bruno Henrique, o ponta velocista e rei das Américas, terminaria o ano como falso camisa 9? A rota mudada. Com as lesões de Pedro, Felipe Luiz precisou improvisar. E a solução foi genial: usar a velocidade, a inteligência tática e a capacidade de finalização de Bruno Henrique como centroavante. Essa nova função, na reta final da temporada, e inclusive contra o Cruz Azul no Derby das Américas, Bruno Henrique foi a referência do time dentro da área. Essa capacidade de adaptação é a prova de que a conversa com Felipe Luiz deu certo. Ele não ficou frustrado no banco, ele se preparou para ser a solução onde o time precisava. O alerta para o Pirâmides. Contra o jogo físico do Pirâmides, ter um falso 9 como Bruno Henrique, que consegue flutuar e abrir espaços, é a tática perfeita para furar a defesa egípcia. É um trunfo que poucos esperavam. E o caso de Bruno Henrique é o exemplo perfeito do que Felipe Luiz está construindo. Um time onde o grupo está acima do individual. A mensagem aos negociáveis. Essa história é um recado direto para os atletas que estão insatisfeitos, como Cebolinha, que pediu para sair e vinha. Felipe Luiz tem um elenco de alta qualidade e não vai tolerar quem não comprar a ideia de rotatividade. Se você não aceita a reserva, a porta de saída está aberta. O fim das panelinhas. A conversa franca com uma estrela como Bruno Henrique mostra que não há privilégios. Todos são cobrados e todos precisam estar prontos. Isso constrói um ambiente limpo e focado em títulos, e é por isso que o Flamengo domina o cenário. Com certeza, para fechar a análise da conversa entre Bruno Henrique e Felipe Luiz e dar ainda mais peso a essa história de bastidores, vamos focar no papel da liderança transparente de Felipe Luiz e a comparação do caso de Bruno Henrique com outros jogadores que não aceitaram a reserva. Complemento para o roteiro: a transparência como tática de liderança e o contraste com o mercado. A transparência como tática de liderança, o fator exemplo.
A atitude de Felipe Luiz em ser totalmente franco com Bruno Henrique, um ídolo incontestável, é mais do que uma questão de gestão, é uma tática de liderança. O alicerce da confiança. Ao comunicar a Bruno Henrique que ele não seria titular em todos os jogos, o treinador não apenas preparou o jogador psicologicamente, mas também construiu confiança. Se o mestre é honesto com o Rei das Américas, ele será honesto com qualquer um. Isso elimina o ruído de rádio e as fofocas nos bastidores. A sinceridade de Felipe Luiz é o alicerce que mantém a panela longe e o foco no desempenho coletivo. É uma tática vinda da Europa que o Flamengo precisava. O reforço da mensagem. Quando Bruno Henrique vira a chave e entrega resultado, ele se torna o exemplo vivo para o resto do elenco. A mensagem que Felipe Luiz passa é: aqui você é importante, mas o time é mais. Se você aceitar, terá chances de brilhar, mesmo na reserva. A sinceridade de Felipe Luiz foi o toque de mágica que transformou a frustração em dedicação, e o resultado é o Flamengo na semifinal. Bruno Henrique virou a chave e é a nossa arma para o jogo de sábado. Eu quero saber de você. A franqueza de Felipe Luiz foi a melhor atitude? E o Bruno Henrique é o nome certo para começar como falso 9 contra o Pirâmides? Comente aqui. E se a gente estava falando da franqueza de Felipe Luiz, agora o mestre vai executar o plano dele. Vazou a provável escalação para a semifinal contra o Pirâmides, e Felipe Luiz vai rodar o elenco, poupar veteranos e usar a arma secreta, o retorno de Pedro. O Flamengo tem apenas 2 dias de descanso após a vitória contra o Cruz Azul e Felipe Luiz não vai brincar com o cansaço. Vazou a escalação e ela vem com uma revolução de rodízio para enfrentar o Pirâmides, o time que aposta no jogo físico. A frase do mestre. Felipe Luiz foi direto sobre a gestão do elenco. Vamos decidir em função da recuperação dos jogadores. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca. A lógica do descanso. Jogadores como Alexandro e Léo Ortiz, mais desgastados, devem dar lugar a Danilo e Ayrton Lucas. O recado é claro, Felipe Luiz está pensando na final de quarta-feira e o time precisa de gás para quebrar o bloqueio físico do Pirâmides. O mestre está priorizando a estratégia sobre o desgaste. A notícia que a nação esperava. Pedro está relacionado e há expectativa de ele ganhar alguns minutos contra o Pirâmides. A evolução surpreendente. Pedro se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda em tempo recorde e participou parcialmente dos 2 últimos treinos. Ele estava apenas relacionado contra o Cruz Azul, mas agora a chance de ele entrar em campo é real. A estratégia do minuto. Felipe Luiz pode usar Pedro como uma arma secreta no segundo tempo, colocando em campo para testar o ritmo e ganhar confiança para a final. Se o Pirâmides estiver com a defesa cansada no final do jogo, a presença de um artilheiro como Pedro pode ser fatal. É o teste final antes do PSG. O time que Felipe Luiz deve mandar a campo é uma mistura de força e velocidade, com algumas mudanças táticas importantes. Provável Flamengo, com rodízio. Goleiro: Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio: Pulgar, Jorginho ou De La Cruz. Arrascaeta. Ataque: Carrascal ou Cebolinha, Plata ou Lino, Bruno Henrique de falso 9. Felipe Luiz quer um ataque fresco para correr contra a defesa física do Pirâmides. A disputa entre Cebolinha e Carrascal também mostra que, mesmo pedindo para sair, Cebolinha pode ser usado no rodízio. O mestre está usando todos os recursos. O Flamengo está pronto para o desafio físico do Pirâmides com um time rodado e a arma secreta chamada Pedro. O plano de Felipe Luiz é arriscado, mas visa a taça. Eu quero saber de você. Felipe Luiz deve arriscar e dar minutos para Pedro no sábado? E quem você prefere no ataque? Carrascal ou Cebolinha? Comenta aqui.